Muito bem, agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta aqui com Conexão Futura na tela do seu canal Futura e lá na internet, no nosso site, estamos em futura.org.br. E as doenças negligenciadas, como hanseníase e doença de Chagas, só para citar algumas, atingem 1 em cada 6 pessoas do planeta, quase sempre pobres. Em 2012, estimava-se que essas doenças afetassem as vidas de 1 bilhão de pessoas. Mas elas despertam pouco interesse de governos e da indústria farmacêutica. O Brasil lidera a incidência dessas doenças nas Américas. Um artigo publicado na revista Lancet, em 2006, por exemplo, apontou que entre 1975 e 2004 foram registrados mais de 1.500 medicamentos. Porém, desse total, 21 eram para doenças negligenciadas, que representam 12% de todas as doenças. A Lancet é uma das mais importantes e tradicionais publicações científicas da área médica e é publicada no Reino Unido desde 1823. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre doenças negligenciadas, a importância de investir nos medicamentos, a gente recebe aqui no estúdio o Eric Stoberts. Ele é diretor da DNDi, que é a sigla em inglês para Iniciativa pelas Drogas para Doenças Negligenciadas. Eric, é um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com você? Bem-vindo. Bem-vindo, obrigado. Quero que você comece explicando para quem está em casa, está assistindo a gente, qual o conceito que define uma doença ser classificada como uma doença negligenciada. Ele tem várias definições, mas eu diria que a mais interessante, até em termos de divulgação deste conceito, é o fato de que são doenças que foram negligenciadas pela lei do mercado. Ou seja, basicamente são doenças que afetam populações pobres, populações sem poder de compra, não têm a capacidade de comprar o próprio tratamento, o medicamento, portanto não representam um incentivo para que o setor econômico, farmacêutico, impulsione a inovação. E aí entra num desfuncionamento, ou seja, a demanda e a oferta, a lei da demanda e oferta não funciona neste caso e ficam esquecidas milhões de pessoas por falta de inovação, não é? E a gente tem acompanhado, falamos sempre aqui no programa também sobre os avanços da medicina, os avanços da indústria farmacêutica, mas pelo que se apresenta, então, é focado sempre num determinado tipo de doença que é mais prevalente em determinadas regiões do mundo. Em certos países, as doenças que acometem esses países seriam mais interessantes para a indústria farmacêutica investir. Agora, se pensarmos por outro lado, como eu falei aqui, 1 bilhão de pessoas podem ser vítimas de doenças negligenciadas no mundo. Seria um mercado potencial grande também, pensando pelo ponto de vista da indústria, ou não? Em termos económicos, infelizmente não. E é a razão pela qual não houve inovação durante décadas. E fomos pensando, desde a DNDi e conjuntamente com a Organização Mundial da Saúde, em o que poderiam ser modelos de inovação alternativos que preenchessem este gap, esta ausência de inovação. E a resposta era bastante óbvia, mas tinha que pensar-se nela. Era criar um âmbito, de um contexto positivo, virtuoso de parceria, juntando determinados governos, a indústria público-privada e conjuntamente tentar desenvolver e acelerar a inovação para estas doenças. Mas não deixa de ser uma realidade real de saúde pública grave aqui no Brasil, como no resto do mundo. São doenças que afetam uma grande parte da população, não são doenças raras, são doenças que afetam a grande parte da humanidade. Falamos de milhões de mortes anuais que poderiam ser evitadas se tivéssemos os medicamentos necessários. Bom, eu falei aqui no comecinho do programa sobre hanseníase e mal de Chagas como 2 exemplos, e o Brasil sendo um dos países nas Américas aí onde há maior prevalência desse tipo de doença. Quais outras doenças a gente poderia citar, Eric? Olha, a Organização Mundial da Saúde define uma lista de 17, 18 doenças ditas negligenciadas. No âmbito do Brasil, o governo priorizou 7 delas. São doenças como a hanseníase, obviamente a doença de Chagas, as leishmanioses, mas são uma série de outras doenças que afetam também as camadas mais pobres, mais isoladas, enquanto ao acesso ao sistema de saúde e enquanto à capacidade de compra do tratamento. Não é?
Então, essas doenças são, no patamar nacional brasileiro, priorizadas. Há uma série de iniciativas feitas nos últimos anos que têm dado alguns frutos, mas ainda falta muito para fazer. E você falou dessas doenças principalmente em populações, em localidades mais pobres, também por causa do acesso mais deficitário a esgoto, água tratada. Isso tem relação também a essas doenças, principalmente? Muitas delas são doenças que são transmitidas por vetores, por falta de água e saneamento, água limpa, reprodução dos vetores que transmitem a doença e fazem com que elas se desenvolvem e continuam a ser realmente um peso para a saúde pública. O caso da doença de Chagas é, sem dúvida, um exemplo muito óbvio de um esquecimento, tanto a nível político como a nível económico. A nível mundial, continuamos a tratar os pacientes que sofrem da doença de Chagas com fármacos que foram desenvolvidos há quase 50 anos atrás. Ou seja, esse tipo de medicamento não houve investimento para que eles evoluíssem e acompanhassem o tratamento ou fosse mais efetivo para os dias de hoje. Agora, em relação ao que está sendo feito, aos avanços, em relação a esse olhar importante para as doenças negligenciadas, a própria DNDi, representada aqui pelo Eric, recebeu um prêmio recentemente, o prêmio FINEP, por conta de pesquisas e investimentos em relação à malária, que também é uma doença muito prevalente no Brasil, em países com clima semelhante ao nosso, ou seja, é um problema ainda olhar para esse tipo de doença, mas algumas iniciativas estão correndo atrás e, de fato, tentando trazer inovação nesse sentido. A gente tem feito um grande trabalho no âmbito nacional de conseguir parcerias conjuntamente com a Fiocruz e o próprio governo e empresas privadas brasileiras, em conjunto, por todo este grupo de conhecimento à volta de um foco muito concreto, que era o desenvolvimento, neste caso, do antimalárico. Foi desenvolvido, foi registrado pela Anvisa, hoje é disponibilizado a nível global, ou seja, é um medicamento que é produzido no Brasil, mas o Brasil transferiu a própria tecnologia para a Índia e de facto conseguimos pôr um antimalárico mais, digamos, à disposição do corpo médico, né? Isto em si é bonito porque era um âmbito no qual havia pouca inovação. É a primeira vez que havia uma inovação neste campo no Brasil, então temos um certo orgulho de ter participado desta inovação. E, por outro lado, tem havido um grande impacto quanto a estes novos antimaláricos na saúde das populações do mundo. Acabamos um estudo clínico na África, que está dando resultados bastante promissores enquanto a um possível uso deste antimalárico que está produzido no Brasil, que poderia ser também transferido para a África. E, neste sentido, é um trabalho de formiga, mas não deixamos de ter muito entusiasmo e muito apoio também, não é? Muito bacana. E para você de casa que quer saber mais sobre as pesquisas, sobre, de certa forma, como acompanhar os avanços em relação aos medicamentos para doenças negligenciadas, você pode buscar na internet, no site da DNDi. Esse site aqui é o site para a América Latina, então você pode aí buscar as informações todas em português, saber inclusive sobre esse prêmio que eu citei, o prêmio FINEP, em relação à pesquisa para malária, está aí na sua tela, o DNDial.org. Tá certo? Eric, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito bom. E na próxima entrada aqui do Conexão é dia da nossa parceria com o site Porvir para falar sobre tendências na educação e vamos falar sobre como a escola pode influenciar a escolha dos alunos para a vida, dar espaço aí para que os estudantes descubram seus interesses e desenvolvam um projeto de vida é uma das estratégias contra o abandono e o desinteresse na escola. E claro que você em casa não pode perder essa discussão, então desde já mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no telefone, os contatos estão todos aqui embaixo para você tomar nota e entrar em contato com a gente. Voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Afrodescendentes, nessa semana especial em que celebramos o Dia da Consciência Negra. Um abraço para você, até daqui a pouquinho.